Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, aqui em nossa comunidade auxiliadora e os que nos acompanham pela rede social. O caminho de Cristo Jesus e o nosso caminho de discípulos de Cristo nasce do encontro com Ele. E do encontro com Ele nós chegamos a uma decisão. Ou seguimos Jesus ou não seguimos Jesus. Seguir Jesus é um ato livre do ser humano, que envolve todo o nosso viver e para a vida toda. O seguimento de Jesus é uma vivência diária da palavra do próprio Cristo, ou seja, nós ficamos na escuta e na partilha. Isso envolve a convivência com Jesus todos os dias e convivermos com os outros seguidores de Jesus. Isto é uma vivência comunitária e também convivermos com aqueles que não conhecem e que obviamente não creem em Jesus. Podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que é o caminho do amor. E um caminho de cruz, um caminho de ressurreição. Nós acompanhamos os últimos domingos da nossa liturgia, Jesus pregando a boa nova do reino, multiplicando pães, multiplicando os peixes, curando os enfermos, Jesus que caminha sobre as águas, acalma o vento, Jesus que indaga a seu respeito os discípulos e obtém uma resposta certa, e que nós poderíamos dizer assim que os discípulos estavam numa euforia bastante grande. Mas chegou o momento de uma revelação. Jesus começa a mostrar aos discípulos que ele deve ir para Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus anuncia aos discípulos o seu mistério pascal. E temos, a partir disso, a incompreensão de Pedro. Pedro que chama Jesus à parte e diz que isso não aconteça, que Deus não permita tal coisa. Nós vamos perceber aqui uma dissociação do pensamento de Deus do pensamento dos homens. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós fica a pergunta: como aderir ao pensamento de Deus? É uma verdadeira revolução que começa pela mudança de sentido da vida. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O ponto de partida é o encontro com Cristo Jesus. E do encontro vem a decisão de segui-lo. Se alguém me quer seguir, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Não podemos ser simplesmente admiradores ou adeptos de Jesus Cristo, mas Jesus quer discípulos, livres para amar. E livres por quê? Porque o autor do amor nos libertou no maior ato de amor que pode existir. O fato da encarnação, da paixão, morte e ressurreição. Para ser discípulo é fundamental a renúncia de si mesmo. Significa perder a guerra e sair vitorioso. Sim, é parar de lutar contra Deus. É a vitória do amor sobre o egoísmo, da humildade sobre o orgulho, da eternidade feliz sobre a alegria efêmera.
é renunciar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o fechamento de vida. É uma vida muitas vezes ensimesmada que nós levamos, ou seja, em que queremos viver para nós mesmos. É deixar de ser o centro de tudo e parar de querer endeusar o ser humano ou endeusar as coisas, endeusar os bens. Talvez seja uma das atitudes mais difíceis que nós temos como humanos. Nos esvaziarmos para obtermos uma dose muito grande do amor de Deus. Após a renúncia, vem um novo passo, muito necessário. Tome sua cruz cada dia. Tomar a cruz cada dia. E que cruz? A cruz da nossa existência, das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas dores. Significa não fugir da realidade da vida, aceitar-se como se é. Isso é básico para caminhar com Jesus Cristo. É preciso amar a rotina da vida, colocar o amor verdadeiro como base de tudo, como base do nosso pensar, como base do nosso falar, como base do nosso agir. E qual amor? O amor de Cristo. Não é um amor qualquer. É o amor de Cristo, um amor de atitude, de entrega total da vida. E aí sim, vem o último passo. O seguimento total a Jesus. O caminho, o caminhar com Jesus é o lugar e o tempo do milagre, é o tempo da conversão, da transformação da vida. É o tempo de praticar este novo sentido. Por isso o Senhor nos diz: pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Eis aqui a vida com sentido verdadeiro, e esse sentido é Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, viver como discípulo de Jesus é compreender que nós fomos chamados por Cristo, pois Ele passou na nossa vida. E ser de Jesus Cristo é uma graça, mas exige uma livre decisão de cada um de nós. Renunciar a si mesmo não significa negar-se como ser humano ou abrir mão da realização pessoal. Pelo contrário, é entender o que dizia o Papa João Paulo II quando ele cita o ser humano diante da queda no paraíso. O ser humano tirou os olhos do Criador e voltou o seu olhar para as criaturas. Quando nós não renunciamos a nós mesmos, preferimos aí sermos egoístas, egocêntricos, de certa forma ególatras, isto é, fazendo a idolatria do próprio eu, nós nos tornamos adoradores de nós mesmos. Tomar a cruz não significa uma aceitação passiva ou irracional dos sofrimentos, como se nós fôssemos um faquir. Não. Tomar a cruz é carregar sobre si a própria vida. Carregar a vida que temos, a realidade de nossa existência sem querer fugir, mas assumir a vida que se tem, assumir o que somos. É beijar a cruz. Beijar a cruz como nós beijamos a cruz na Sexta-feira Santa. É beijar a vida que temos. É oferecermos a nossa vida toda por uma causa, a causa do reino dos céus. A decisão de seguir, da renúncia de si mesmo, de abraçar e beijar a cruz e seguir, não nos torna, meus irmãos, isentos ou imunes das nossas próprias quedas, nem com as decepções e com o contra-testemunho de nossos irmãos e irmãs cristãos. Quanto mais altos na vida de fé, ou mais visíveis nós somos, maior é a nossa queda.
Por isso, todo cuidado é pouco. Seja bispo, padre, diácono, religioso, pai ou mãe de família, profissional de qualquer área, pessoa pública, governante, não importa. Quando um cristão cai, sempre causa um estrago muito grande, pois repercute na vida da igreja. Nós somos um corpo e onde um membro adoece, todo o corpo sofre. Nosso corpo não sofre quando temos dor de dente? Nosso corpo não sofre quando machucamos um pé? Lembremos que, como discípulos de Cristo, Ele, Cristo, é o nosso modelo, porém, o nosso testemunho inspira muitos a viverem a fé em Cristo. Somos como uma ponte que liga uma margem à outra. Numa margem, nossos irmãos. Na outra margem, Jesus Cristo. E muitas vezes nós somos essa ponte a ligar nossos irmãos a Jesus Cristo. Recordemos que os samaritanos primeiramente acreditaram porque aquela mulher samaritana do Evangelho havia anunciado Jesus para eles, mas depois eles mesmos disseram para ela: nós acreditamos agora porque nós vimos Ele. Não esqueçamos, meus irmãos, que Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Nós somos responsáveis pelos que cativamos para Cristo Jesus. Como diz a segunda leitura da missa: pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Por fim, é tempo de misericórdia, mas para experimentar a misericórdia, precisamos de um arrependimento sincero, bom propósito de vida nova, reparação dos erros cometidos, a devolução do que foi defraudado, princípio de justiça do que de fato agrada a Deus e gera um bem ao ser humano. Seguir a Cristo como somos, como matéria-prima pronta para ser moldada no caminho da vida até a eternidade. O seguimento de Jesus exige o desejo de segui-lo, a renúncia de si mesmo, o tomar a cruz e ir em frente na esperança da feliz eternidade. Lembremos, meus irmãos, é no fogo que se prova o ouro. Professemos a nossa fé.